você comer só salada, você não vai emagrecer, porque você vai passar fome. E num processo de emagrecimento, a gente não pode passar fome. Olha que coisa louca, né? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Emagrecendo Sem Dor. Eu sou Luana Marcesac, pós-graduada em Nutrição e em Neurociência e apresentadora do programa. Aqui você vai ver muitas dicas sobre alimentação saudável, mitos e verdades do emagrecimento, receitinhas fit, dicas da mudança da mentalidade alimentar, além de entrevistas. Então, se você quer ter uma qualidade de vida melhor, você está no lugar certo. Importante te falar que existe um compilado de vídeos do meu conteúdo circulando pela internet e que talvez você já possa ter assistido e você assistirá aqui novamente. Bom, agora eu quero te contar um pouquinho sobre a minha história. Eu nem sempre vivi, eu nem sempre tive o peso ideal, muito pelo contrário. Por 13 anos eu vivi no efeito sanfona. E você quer saber como eu emagreci 10 quilos? Então assiste a esse vídeo que vai rodar agora. Eu sei que para algumas pessoas pode parecer até um pouco extremista o que eu vou falar e talvez até um terrorismo nutricional. Mas eu estou contando a minha história. Eu só consegui emagrecer realmente depois que eu cortei os carboidratos. Dá para emagrecer comendo carboidrato? Dá. Mas no meu caso, se eu comesse um pouco de carboidrato, eu já tinha vontade de comer carboidrato o dia todo. Um dia depois de ter me especializado em emagrecimento, eu sei que é exatamente isso que o carboidrato faz. Quanto mais você come, mais você quer. Então, na época, quando eu decidi emagrecer, eu comia tudo errado e eu não sabia que eu comia tudo errado. Em primeiro lugar, eu tive que desbloquear muitas coisas da minha mente, porque eu queria emagrecer, mas no fundo é como se eu me bloqueasse. Isso porque eu já pensava que eu ia ter que mudar toda a minha rotina, deixar de ir nos happy hours, deixar de sair, deixar de comer isso, deixar de comer aquilo. Eu só conseguia enxergar as coisas ruins que esse meu novo estilo de vida ia me trazer. Eu não conseguia enxergar as coisas boas. Por isso eu tive que trabalhar a minha mente nessa questão em primeiro lugar, para depois conseguir realmente cortar, eliminar os carboidratos no meu processo de emagrecimento. Então eu pude ter essa clareza na minha vida do que realmente eu queria, o porquê eu queria emagrecer. É muito importante você ter isso na sua mente. No meu caso foi realmente baixa autoestima. Não foi problema de saúde, até porque eu estava nos meus 30 anos, estava nova, então não tinha nenhum problema de saúde. Realmente foi a estética, realmente foram alguns desprezos, algumas humilhações, e eu associava isso com o meu excesso de peso, as minhas inseguranças. Então isso me motivou muito a emagrecer. Portanto, parei a minha mente primeiro. Sim, era possível emagrecer e ter a minha vida normal. E foi o que eu fiz, fortaleci a minha mente e cortei os carboidratos. Eu lembro que foi em um domingo em que tinha um almoço até na casa da minha mãe, e eu acordei decidida. Eu já estava de saco cheio de me privar de comer várias coisas e não consegui chegar ao meu objetivo. Mas hoje em dia eu sei que era porque exagerando nos carboidratos que eu achava que eram saudáveis. Eu comia pão integral, eu comia macarrão integral, eu comia produtos light, aqueles cereais que tem light. À tarde eu sempre comia granola. E de manhã eu sempre comia aveia também. Então eram alimentos que estavam bloqueando o meu emagrecimento, mas eu não tinha nem ideia. Depois eu comecei a estudar e vi que realmente eram os carboidratos que podiam estar bloqueando o meu emagrecimento. Então, como eu disse, eu preparei a minha mente e aí por completo durante 15 dias os carboidratos da minha vida. E eu nunca vi uma balança descer
tanto. É exatamente isso. Eu nunca vi uma balança descer tanto. Então, no domingo, eu decidi que eu não ia mais comer carboidratos. Meu organismo estava viciado em carboidrato. Estava viciado. Eu amava arroz, eu amava farofa, eu amava macarrão, eu amava maionese. E era tudo o que tinha no almoço de domingo na casa da minha mãe. Então, se eu não estivesse realmente com a mente preparada e focada no meu propósito, com certeza eu não teria conseguido. Mas eu me sentei à mesa junto com eles e comi apenas a carne e a salada. Apenas a carne e a salada. E foi assim que eu iniciei a minha eliminação de 10 quilos. Por 15 dias eu fiquei sem comer nenhum carboidrato. Por 15 dias eu desintoxiquei o meu organismo, eu me libertei daquele vício. E aí depois, quando eu voltei a comer, foi muito mais fácil de conseguir controlar a quantidade que eu comia de carboidrato. Aí eu vi que realmente eram os carboidratos que estavam me impedindo de emagrecer. Eu sei que tem muita gente que consegue emagrecer comendo carboidrato, mas como eu tô contando a minha história, não foi o meu caso. Eu só consegui emagrecer depois que eu eliminei por 15 dias os carboidratos, desintoxiquei o meu organismo e aí sim fui introduzindo os carboidratos novamente aos poucos. Bom, hoje em dia eu sei que os carboidratos são os únicos macronutrientes que o nosso organismo não precisa. Eu achava que sem carboidrato eu ia ficar sem energia, eu não ia conseguir treinar, eu não ia nem conseguir levantar da cama. Mas não, isso não é verdade. Eliminei por 15 dias os carboidratos e aumentei o consumo das proteínas e das gorduras boas. As proteínas, para quem não sabe, são os ovos, os frangos, as carnes, as gorduras boas, é o azeite de oliva, é o abacate, o coco, a manteiga. Então eu fiz essa troca. As gorduras boas, elas dão muito mais energia do que os carboidratos. O carboidrato, ele dá aquele pico de insulina na sua corrente sanguínea, onde é aí que você tem energia, mas é por pouco tempo. Assim como ele aumenta rapidamente, ele cai rapidamente. E as gorduras boas não. As gorduras boas, elas vão dando aquela energia gradual para você passar o resto do dia, para você treinar super bem. Então foi isso que aconteceu no meu processo de emagrecimento. Antigamente eu não tinha essa clareza para emagrecer. Eu achava que os produtos integrais, os produtos diet, light, que eu estava fazendo tudo certo, quando na verdade não. Hoje em dia eu sei que tem muitas opções para emagrecer. Não precisa só comer salada, muito pelo contrário, se você comer só salada, você não vai emagrecer, porque você vai passar fome. E num processo de emagrecimento, a gente não pode passar fome. Olha que coisa louca, né? Porque ativa uma parte do nosso cérebro, que é o hipotálamo. E quando você passa fome, o hipotálamo identifica como a comida é escassa. Então, se a comida é escassa, eu preciso guardar energia. Então, ele vai acabar paralisando a sua queima de gordura. Olha que louco isso! Por isso, aquelas dietas de restrição calóricas, elas não são eficientes. Para saber se você está se alimentando de forma correta, é só você pensar como os nossos ancestrais se alimentavam. O nosso corpo, o nosso organismo está preparado para receber aquele tipo de alimentação. Antigamente, os nossos ancestrais, eles acabavam morrendo cedo porque tinham vários predadores. Não era por doenças como é hoje em dia. Portanto, é só você pensar como que os nossos ancestrais se alimentavam. Eles se alimentavam de carne, eles se alimentavam de ovos, de peixes, de frango, não é? De abacate, legumes, de verduras, de frutas, mas frutas da época, né? Porque as frutas são sazonais, não tinha como tem hoje em dia tanta disponibilidade de frutas, né? Então é só você pensar como eles se alimentavam para saber o que o seu corpo está preparado para receber. E eu sei que a maioria dos alimentos industrializados, mesmo os integrais, os diet light, eles são pró-inflamatórios.
Portanto, eles vão atrapalhar sim o processo de emagrecimento. Dá para emagrecer consumindo essas coisas? Sim, mas como eu falei, no meu caso não deu certo. Porém, eu tive que estar com a mente bem preparada para conseguir fazer o que eu consegui. E você aí pensando que para emagrecer precisava passar fome ou comer só salada, não é mesmo? Espero que você tenha gostado dessas dicas e que você já comece a aplicar, fazer essas mudanças aí e emagreça com mais facilidade. Agora nós vamos ao nosso intervalo e já voltamos com mais Emagrecendo Sem Dor. Sabe quando chega aquela hora que você quer assistir a sua série preferida, um bom filme, ver o time jogar e aí trava tudo? A conexão é ruim e o pior, o serviço é caro. Enfim, chegou a MaxCloud TV. A primeira operadora a funcionar por fibra, cabo e dispositivos móveis. Agora eu posso assistir os meus programas preferidos e o melhor, sem problemas. Assine agora. MaxCloud TV. O futuro já chegou. Estamos de volta e eu quero aproveitar para deixar aí o meu Instagram. Lá eu posto conteúdos diários que vão te ajudar ainda mais. Então já me segue, emagrecendosemdor.luana. E agora vamos para o próximo vídeo, os 5 pilares definitivos do emagrecimento. Eu vou falar da saúde emocional. Eu considero esse o primeiro pilar para ter sucesso definitivo na sua eliminação de peso. Muitas pessoas descontam as suas emoções na comida. Sentem-se ansiosas, sentem-se tristes ou às vezes felizes e acabam tendo a comida como conforto dessas emoções ou como uma certa busca de prazer. Muitas pessoas começam empolgadas no processo de emagrecimento, porém perdem o foco no meio do caminho, às vezes por alguns problemas que não podemos controlar, e aí acabam descontando as suas emoções de aflição, de ansiedade na comida. E para voltar ao foco acaba sendo muito mais difícil, pois as pessoas se sentem desanimadas, sem forças para conseguir fazer o que tem que ser feito. Portanto, eu considero a saúde emocional em primeiro lugar. Sem você ter o controle da sua saúde emocional, vai ser muito difícil você conseguir manter o seu processo de emagrecimento até o final e até mesmo o seu sucesso em todas as outras áreas da sua vida. Portanto, precisamos focar no que a gente pode controlar, que é a forma como a gente ressignifica as coisas como acontecem. Eu acredito que a gente precisa viver o luto, porém, a gente precisa ressignificar isso como uma forma positiva, porque se aparecem problemas em nossa vida, com certeza é para a nossa evolução e crescimento, para nós nos tornarmos mais fortes. Geralmente, as pessoas que têm mais sucesso, elas têm uma história de vida muito difícil. Portanto, o autoconhecimento, ele é de extrema importância, porque assim você vai conseguir ressignificar as coisas de uma forma sempre positiva na sua vida. Então, a saúde emocional vem em primeiro lugar, não apenas para o emagrecimento, ter sucesso em todas as áreas da sua vida, como você ressignifica as coisas externas que acontecem na sua vida. Isso vai decidir o seu futuro, a forma como você absorve, a sua atitude diante dessas situações é que vai definir o seu futuro. Em segundo lugar, é acreditar que é possível. Parece até meio absurdo o que eu estou falando,
Mas muitas pessoas começam um processo de emagrecimento sem acreditar que é possível, sem aquela garra e determinação. Quando você tem ela, você faz de tudo para alcançar, porque você sabe que é possível, que só depende de você. Então, as pessoas muitas vezes elas não têm toda essa garra, toda essa motivação para acordar todos os dias em busca do seu objetivo, porque lá no inconsciente delas, elas acreditam que é besteira, que não vai dar em nada, que não é possível. Então, em segundo lugar, é mudar essa crença que de repente você pode estar tendo inconscientemente dentro de você. Saber o porquê que você deseja tanto isso, o porquê que isso é tão importante para você. Isso vai te fazer chegar aonde você quer. Vai ser mais difícil você perder o seu foco, sabendo aonde você quer chegar e o porquê você quer chegar lá, o porquê isso é tão importante na sua vida. Em terceiro lugar, é a alimentação. Hoje em dia eu vejo que as pessoas realmente elas não sabem se alimentar. Elas acreditam que produtos fit, diet, light, produtos integrais é que irão ajudar elas a reduzir o peso. E não, esses alimentos eles são pura enganação, puro marketing das indústrias de alimentos. Quando você aprende a ler rótulos, você vai ver que esses alimentos eles até contêm mais açúcar do que os alimentos normais. E para quem quer emagrecer, é muito importante que mantenha os níveis de açúcar baixos no sangue e não tendo elevações de glicose. Isso vai fazer aumentar o seu apetite, a sua fome, o seu desejo por doces e carboidratos. Vai fazer você ter fome a cada 2, 3 horas e dessa forma você não vai conseguir emagrecer. E você vai achar que é porque você é fraco, porque você é fraca. E no fim não, você só não está dando os alimentos certos para o seu organismo. Você está dando, entre aspas, calorias vazias, digamos assim, que daqui a pouco vai se transformar em açúcar no seu sangue e vai fazer você ter fome novamente. Mas não é porque você é fraco ou porque você não tem jeito mesmo, você vive com fome, não. É porque você não está dando os nutrientes que o seu corpo necessita. A partir do momento que você sabe quais são os nutrientes que o seu corpo necessita e você dá isso para ele, você vai emagrecer, você não vai sentir essa fome exagerada toda hora. E quais alimentos são esses? Menos produtos industrializados, tanto faz, sendo eles light, diet, integrais, menos e mais produtos próximos da natureza. Isso quer dizer carnes, proteínas, frangos, carne de porco, bacon, ovos, não apenas legumes. Eu, na época que eu queria emagrecer, eu achava que eu tinha que comer só legumes. E não. As carnes, elas são ótimas aliadas para o nosso emagrecimento, assim como os frangos, como os ovos, com gema. A maior parte dos nutrientes dos ovos está na gema. Menos leite, porque o leite não foi feito para humanos. Já tem estudos comprovando isso. Então, menos leite, mais leite vegetal, que são os leites de amêndoas, os leites de castanha, de nozes. Esses sim. Queijo branco, que eu escuto muitas pessoas acharem que ajuda no emagrecimento, e não. Eles contêm muita lactose, que é o açúcar do leite, até por isso que leite não foi feito para humanos, porque até os 30 anos a gente produz uma enzima, a lactase, que quebra a lactose. Depois dos 30 anos a gente para de produzir essa enzima, por isso que muitas pessoas não entendem como que depois de velho eu fiquei intolerante à lactose. Mas é porque leite não foi feito para humanos. Então, o queijo branco ele possui muita lactose, por isso às vezes ele até tem um sabor adocicado e muitas pessoas incluem ele na dieta com um pãozinho integral, achando que estão ajudando no emagrecimento, quando não, estão bloqueando o emagrecimento. Então, invista mais nas proteínas, nas carnes, nos queijos amarelos, que não possuem muita lactose, que possuem gorduras boas, as castanhas, o abacate, o coco, azeite de oliva, e são gorduras boas que também ajudam no nosso bom funcionamento do organismo.
Menos refrigerante, menos produtos industrializados e mais produtos próximos à natureza. Nossos ancestrais, antigamente, eles viviam pouco porque existiam muitos predadores. E eles não morriam de doenças, como hoje em dia acontece. A maior causa de morte na população é por doenças provindas da obesidade. Então, as pessoas realmente, hoje em dia, infelizmente, por tanto marketing das indústrias de alimentos, elas não sabem se alimentar e acabam consumindo alimentos que, além de tudo que eu falei lá no começo, que aumentam a fome e o apetite, são viciantes. Então elas acabam tendo... Por que tem tantas pessoas que falam assim, eu não consigo largar o pão, eu não consigo largar o chocolate? Porque realmente eles têm esse poder viciante no nosso cérebro. O ideal é que você diminua esses alimentos e aumente as gorduras boas e as proteínas principalmente. O quarto pilar é a atividade física. Nós definitivamente não fomos feitos para ficar parados. Nosso corpo foi feito para se movimentar. Para o emagrecimento, a atividade física é muito importante, porque ela vai ajudar nessa queima de gordura. Além de ajudar no bom funcionamento do seu metabolismo, ela ajuda a queimar gordura mesmo depois que você tenha terminado de fazer atividade física. Você às vezes pensa que é só ali, meia horinha que você está fazendo e que queimou a gordura e pronto, mas não. Depois que você termina de fazer atividade física, principalmente as atividades físicas de alta intensidade, seu corpo pode ficar queimando as gorduras por até 24 horas, 48 horas depois. Então, esse é um dos pilares para você ter um sucesso no emagrecimento. E a última questão aqui que eu coloquei foi o sono. O sono, ele é extremamente importante para regular os hormônios, principalmente de fome e saciedade. Se nós não dormirmos bem, pode reparar que no outro dia você acaba tendo mais fome, você acaba comendo um pouquinho a mais, justamente porque é uma desregulação nesses hormônios, principalmente de fome e saciedade. Além do que, a gente produz um hormônio quando a gente dorme, que é o GH, que é um hormônio de quebra de gordura. Então, a gente pode ter esse benefício de emagrecer dormindo. Então, se você tem alguma dificuldade, insônia, alguma coisa assim, bem provavelmente que você não esteja produzindo esse hormônio e bem provavelmente que teus outros hormônios estejam desregulados. Além do aumento de cortisol, que é o aumento do estresse, tendo liberação excessiva de cortisol, as gorduras tendem a se acumular bem na região abdominal. Portanto, se você está com alguma dificuldade de sono, uma dica que eu posso te dar é de quando começar a anoitecer, lá por umas 8, 9 horas, você se desligar dos aparelhos eletrônicos, celular, televisão, procurar nutrir a sua mente com coisas boas, como ler um livro. Tem a possibilidade de dormir lá por umas 10, no máximo 11 horas. Aproveite, coloque já o seu corpo em descanso absoluto e nutra a sua mente com coisas boas, porque nessa hora acaba vindo muito pensamento negativo, ou problemas. Então, uma forma de você conseguir ter uma noite de sono boa é você imaginar cenários positivos. Esses problemas que você tem pensado só de forma negativa, comece a visualizar eles com uma resolução positiva, com que realmente está acontecendo aquilo que você deseja. E assim você vai ver que você vai conseguir acalmar o seu corpo e dormir muito melhor. Se de repente você tem dificuldade mais severa, eu sugiro que procure um médico. Interessante, né? Eu acredito que você nunca tinha olhado para o emagrecimento dessa forma, não é mesmo? O próximo vídeo é para você que sofre de fome emocional. Está ansioso, ansiosa? Come. Está entediado, entediada? Vai lá e come. Está triste, está feliz? Tudo é motivo para comer. Tem como mudar isso? Assiste o próximo vídeo.
A resposta para tudo isso é que existe um caminho para a formação de um hábito. E você ensinou esse caminho para o teu cérebro. Você ficou ansiosa, estressada, feliz e você fazia o quê? Ia comer. E você fez isso por diversas vezes. E pronto, se formou esse hábito. E isso ficou enraizado lá no teu subconsciente, já no piloto automático. Agora você quer simplesmente arrancar isso de uma hora para outra? Eu tenho uma boa notícia. Assim como você ensinou o teu cérebro por esse caminho, você pode ensiná-lo da mesma forma a fazer outra coisa no lugar de comer. Bom, em primeiro lugar, eu acho de extrema importância você lidar com a causa ao invés do efeito. Assim você não vai ter uma solução temporária, mas você vai ter uma solução definitiva. Portanto, é muito bom você identificar o que tem te deixado ansiosa, o que tem te deixado estressada, como você pode resolver isso, como você pode ressignificar as coisas que acontecem no seu ambiente externo para que não influenciem tanto no seu ambiente interno. Mas você pode falar assim para mim: Luana, não dá, o meu trabalho é estressante, o meu chefe pega no meu pé toda hora, eu realmente não consigo ressignificar as coisas de outra maneira. Então agora eu vou te ajudar com uma segunda questão. O que você mais gosta de fazer além de comer? Tirando a comida, o que você gosta de fazer? O que te dá tanto prazer quanto a comida? De repente é ler, de repente é brincar com os seus filhos, é brincar com o cachorro, de repente é fazer uma atividade física. O que mais você gosta de fazer? Então a pergunta é: o que mais te faz feliz? Uma pessoa que você está conhecendo agora te perguntasse: o que você gosta de fazer? O que você responderia? Você não iria falar: eu amo comer. Tá, mas e o que mais? Né? Então, o que mais te faz feliz? E a partir de hoje, você vai treinar o seu cérebro para toda vez que você sentir aquela emoção, você descontar nessas outras coisas que você falou que você gosta de fazer. Nessas outras coisas que você falou que também te fazem feliz. Porque assim como você treinou ele para descontar as suas emoções na comida, você pode treinar ele para descontar as suas emoções em outras coisas. Assim como você treinou o seu cérebro para descontar as suas emoções em um hábito que está te destruindo, vindo com a sua autoestima, com a sua saúde, com a sua autoconfiança, com o seu senso de capacidade e que te faz se sentir culpada, te deixa para baixo. Você pode treinar o seu cérebro, sim, para construir um hábito bom, que irá te fazer feliz, com uma saúde boa, que irá fazer você se sentir capaz e realizada e sentir alegria ao se olhar na frente do espelho. Nosso cérebro é treinável e aprende por repetição. A repetição é a mãe da excelência. Espero que você tenha gostado dessas dicas, espero que você tenha gostado desse primeiro episódio do programa e eu quero te convidar para me seguir, se inscrever no meu canal lá no YouTube, é Emagrecendo Sem Dor, tem muitas coisas legais. E se você, por algum motivo, não conseguiu assistir o programa de hoje completo, amanhã você pode estar assistindo ele, pois passa a reprise toda quinta-feira às 17 horas. Eu quero agradecer o seu tempo, quero agradecer a sua audiência e na próxima quarta-feira tem mais comigo, Luana Marcesac, e mais curiosidades e dicas aí do programa Emagrecendo Sem Dor. Gratidão! Sabe quando chega aquela hora que você quer assistir a sua série preferida, um bom filme, ver o time jogar e aí trava tudo? A conexão é ruim e o pior, o serviço é caro. Enfim, chegou a MaxCloud TV. A primeira operadora a funcionar por fibra, cabo e dispositivos móveis.
Agora eu posso assistir os meus programas preferidos e o melhor, sem problemas. Assine agora. Max Cloud TV. O futuro já chegou.